maravilhosa e foi, assim, a gente enfrentou muitos desafios, né, nesse ano com a campanha e, graças a Deus, mês a mês, fomos conseguindo superar as expectativas e as metas e só temos muito a agradecer a Jesus e a todos vocês que nos ajudaram, colaboraram e juntos todos conseguimos ajudar ao pessoal, né, que a gente assiste com esse trabalho da campanha do Quilo. E dessa vez conseguimos fazer pequenas cestas básicas, né, para que eles também pudessem enfrentar esse momento com um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de menos dificuldade, digamos assim, né? Porque a dificuldade ainda existe, ainda é grande, mas pelo menos uma ajuda, né? Então, só gratidão a todos. E dentro dos avisos da casa sobre os estudos, lembrando que a reunião pública continua acontecendo até o finzinho do ano, em janeiro também. Os estudos da segunda-feira ocorrem às 20 horas, mas retornará apenas em janeiro, no dia 18. E a mocidade também, que acontece em nossa reunião no sábado, vai retornar no segundo sábado de janeiro. Nós vamos divulgar depois no grupo o link e o tema, vai ter uma palestra com uma pessoa convidada. Nós vamos divulgar também lá, para quem quiser participar com a gente. E agora eu vou ler uma mensagem para que a gente possa harmonizar os nossos pensamentos, nos preparar para a mensagem da noite, o estudo da noite. Se chama Rumo Certo, é de Emmanuel, e diz assim: se estás em grandes lutas, lembra-te de Jesus. Afeições te abandonam? Reflete sobre Jesus. Ingratidão de alguém, não ouvides Jesus. Sofre vastos problemas? Rememora Jesus. Amas quem não te ama? Analisa Jesus. Terás sempre em Jesus a lei viva de Deus. E eu achei belíssima essa mensagem, porque Jesus é mesmo o nosso maior exemplo de amor, né? E de perfeição que podíamos ter. Se a gente diz assim, a gente não tem como ver a Deus, mas Jesus é o mais perfeito modelo, né? Que ele nos apresenta. Então, que a gente possa se espelhar na conduta moral do Cristo e em todos os ensinamentos e esclarecimentos que ele nos trouxe, né? E que a doutrina também venha nos explicar melhor. Então, após essa mensagem, vou fazer a prece para que a gente possa iniciar o estudo da noite. Senhor Jesus, amado e querido Mestre, te agradecemos, Senhor, por todas as oportunidades que nos dás diariamente. O próprio dia, novo dia, é uma oportunidade de crescimento, de melhoramento, e que possamos, Senhor, sermos sempre teus aprendizes, que possamos sempre buscar esse crescimento, o amor ao próximo, a fraternidade, a solidariedade, aprendermos a olhar o próximo como um nosso irmão e fazer a ele tudo aquilo que gostaríamos que nos fizesse. Que possamos, Senhor, sermos luzes onde quer que estejamos, que possamos levar a tua palavra, o teu exemplo e o teu amor. E assim, certos da tua presença em cada um desses lares aqui representados, naqueles que não conseguiram estar conosco nesse momento de reunião, mas que estão conectados em pensamento, aqueles que não te conhecem, a todos, Senhor, ilumina, nos guia e nos fortalece. E assim, certos da tua presença, damos por iniciada a reunião pública da noite de hoje em teu santo nome. Assim seja. E agora eu vou passar a palavra para a nossa irmã, Daniela Castilho, que irá
ter 45 minutos para a explanação do tema, o mal e o remédio, e após esses 45 minutos, temos então 15 minutos para perguntas. Então, agora a palavra está com você, Daniela, fique à vontade. Microfone. Está fechado. Pronto, agora. Eu quero lhe pedir só uma gentileza. Quando faltar 5 minutinhos, tu me avisa, tá bom? Avisarei. Porque se deixar, quando eu começo a falar do evangelho, se deixar, eu vou me embora a noite todinha. O problema é a gente também, ó. Perdeu tempo assim, bestinha assistindo. Nossa, eu gosto muito dessa lição, sabe? O mal e o remédio. Ela é uma lição que, quando a gente começa a estudar, a gente vai percebendo os alertas que nos são dados. Muita gente diz assim, eu não gosto muito porque a primeira parte dela são mais perguntas. Né? São perguntas que Santo Agostinho, que a mensagem é dele, ele joga para a gente. Já começa assim, né? Vossa terra é, pois, um lugar de alegria, um paraíso de delícias? É uma pergunta que ele faz. Aí depois ele coloca outra. A voz do profeta não ressoa mais aos vossos ouvidos? E depois ele joga mais outra, e mais outra, e mais outra. E no decorrer da lição, a gente vai percebendo que, na verdade, Santo Agostinho, ele está nos convidando à reflexão. Nós falamos tanto de sofrimento, mas a gente não se questiona o porquê da dor. Mas a dor é para o nosso crescimento. A dor é para o nosso crescimento. Mas ela também é consequência dos nossos atos. Muitas vezes colocamos a dor como se ela fosse algo assim... Esqueci o nome da peça que faz lapidação, né? Mas é aquela pecinha ali que vai lapidando a pedrinha. E que nós precisamos passar por ela para que a gente cresça espiritualmente. Mas nessa frase, muitas vezes, nós tiramos a responsabilidade que nós temos sobre as dores que nos chegam. E que elas são consequências de atos do passado e de atos do presente. Quando a gente lê o Evangelho, nesse mesmo capítulo lá na frente, eu estava até folheando aqui, olhando, e fala sobre os tormentos voluntários. São situações difíceis, dolorosas que nós passamos na vida e que nós procuramos. São situações que nós buscamos. E a dor, quando a gente começa a entender, começa a estudar a questão do sofrimento, a gente vai percebendo que a dor é um remédio amargo, mas é necessário. Porque a gente acaba passando por essas dificuldades porque somos ainda teimosos. Insistimos nos erros. Muitas vezes até nos acomodamos. Porque mudar de conduta, a reforma moral, ela não é uma coisa que a gente faz assim de uma hora para outra, sem nenhum sacrifício. Um belo dia você acorda, assim, vai na frente do espelho, ajeita esse cabelo e diz, pronto, a partir de hoje eu estou boazinha. Não é uma coisa que acontece dessa forma. Exige muito sacrifício. Tem muitas pessoas que falam assim, Daniela, às vezes eu escuto muito, Daniela, aquela palestra que você fez que falou da vaidade, nossa, eu queria tanto, olha, Daniela, eu queria tanto que fulano escutasse, que ciclano escutasse, tinha que ouvir porque merece. Pense numa criatura vaidosa, pense nisso, pense naquilo, não sei o quê. Aí, quando a pessoa termina de falar, eu gosto sempre de dizer isso, porque a gente precisa refletir nesse sentido. Aí eu disse, meu Deus. Aí, às vezes, eu balbucio assim perto da pessoa, eu disse, meu Deus, e penso numa criatura que sofre.
Aí tem muita gente que entende o recado e tem outros que não compreendem, porque as pessoas extremamente vaidosas, elas sofrem muito. Muito. E muitas vezes nós não observamos o tamanho desse sofrimento. Já imaginou o que é uma criatura se alimentar de reconhecimento? Já imaginou o que é a criatura deixar a sua felicidade na mão dos outros? Ou seja, eu só sou feliz se as pessoas me admiram, se as pessoas me elogiam, se as pessoas dizem que meu trabalho é maravilhoso. Só essa eterna ânsia da apreciação já é algo que lhes traz muito sofrimento. Um outro ponto também, são pessoas muito sozinhas, são pessoas muito isoladas. Mas eu conheço um monte de vaidoso, Daniela, que tem um monte de amigos. Alguém pode até dizer assim. Mas são pessoas que não conseguem, muitas vezes, fechar laços de amizade verdadeira. Sabe por quê? Porque o verdadeiro amigo, ele nos cobre de elogios, mas na hora necessária, ele também chega junto e diz, olha, não faz isso, Daniela. O verdadeiro amigo é um irmão que o ventre da nossa mãe não nos deu. Então, são pessoas que não suportam essas críticas. Então, muitas vezes estão em conflitos familiares constantes. Ah, eu não quero mais amizade com meu irmão, eu não quero mais amizade com minha mãe, eu não quero mais amizade com meu pai, eu não quero mais amizade com meu vizinho, eu não quero mais amizade com meu primo, aquele colega, mas meu Deus, eram colegas há tanto tempo. Ah, mas ele começou a me criticar, me chateou. E isso é, sem dúvida, algo muito doloroso. Então, quando nós falamos da dor, a gente também tem que observar essas nuances, porque para nós é muito fácil chegarmos e falarmos assim, ai, mas por que a pessoa não deixa de ser tão vaidoso? Mas para ele, aquela mudança de comportamento é algo que vai lhe exigir muito. A descoberta de novos valores, a descoberta de um universo novo que ele não conhece. Ou seja, é um universo onde a felicidade dele, ele tira das mãos das pessoas e coloca nas suas próprias mãos. Ele começa a ter autonomia na sua vida. E as pessoas extremamente vaidosas, elas não têm autonomia na própria vida. Ela depende dos outros. Ela depende da aceitação do outro, ela depende do elogio do outro. E assim nós vamos observando todas as características, né? Como dizia Emmanuel, todos os vícios morais que nós temos. Os egoístas também são pessoas muito sozinhas. Porque ao mesmo tempo que ele constrói, ele vai destruindo esses laços. Os laços que muitas vezes são formados, digamos assim, pela carne, a conduta dele vai causando um desgaste desses laços. Então, pessoas extremamente egoístas, na maioria das vezes, elas são suportadas. Mas elas queriam ser amadas. Viu como isso é triste? Viu quanto sofrimento está envolvido? E quando a gente começa a observar isso, a gente vai vendo o quanto é necessário que a dor ela vá encontrando espaço nas nossas vidas para que a gente comece uma verdadeira mudança de hábitos, uma verdadeira mudança de valores. É necessário que tudo aquilo que a gente achava que era o mais importante, que não existia nada além daquilo, aquela construção vá ruindo para que a gente comece a olhar em volta. Porque muitas vezes estamos numa zona de conforto muito grande
E essa zona de conforto leva a gente a um estado de egoísmo. Há um tempo atrás, eu estava fazendo uma palestra falando sobre os mundos regenerados. E é interessante porque na Gênese fala a respeito desse momento, dessa zona de conforto, que nós somos literalmente tirados dela durante a regeneração. Ou seja, por que acontecem tantas calamidades durante um processo de regeneração? Mortes coletivas, tanta miséria, tanta doença. Por que tanta coisa acontece? Será que é Deus que está castigando a gente? Muitos acreditam, né, que é castigo de Deus, que Deus do lado de lá está se divertindo em ver o sofrimento daqueles que estão na Terra. E, na verdade, nós somos tirados da nossa zona de conforto para que a gente tire a visão do nosso próprio umbigo e passe a olhar para o que está à nossa volta. Quando as coisas estão muito tranquilas, muito calminhas, muitas vezes esquecemos até de Deus. Quando a vida está muito boa, muito organizada, a criatura some. Não quer nem saber do centro, não quer saber dos trabalhos assistenciais, não quer saber de mais nada. Ai, gente, estou com minha vida ocupada, nossa, estou com a agenda lotada. Mas quando a dor chega, imediatamente nós voltamos o nosso pensamento para quem? Para Deus. Aí a gente corre para ir buscar a Deus. A gente começa a se questionar com relação à nossa vida. Ai, minha vida está tão vazia. Eu não sei porquê, mas eu não tenho paz, eu não tenho alegria. E isso vai fazendo com que nós façamos uma reavaliação da nossa vida aqui na Terra. Ou seja, aquilo que nós julgamos, e muitos acreditam que é castigo de Deus, viu, gente? Que não existe. Eu sempre digo isso, Deus não castiga ninguém. Nós nos castigamos. Nós buscamos situações difíceis, situações dolorosas. Porque as oportunidades de aprender pelo amor são muitas. Mas nós insistimos em só, digamos assim, termos uma mudança de conduta. Nós só optamos por procurarmos a Deus quando a dor se estabelece. Então, as oportunidades de seguirmos pelo amor são muitas, mas a dor, ela acaba chegando para nós que insistimos nas nossas falhas, nos nossos erros. É interessante que eu estava aqui fazendo, né, um rascunho aqui enquanto eu estava lendo o Evangelho, e aí eu comecei a lembrar de uma passagem do livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, onde ele vai conhecer, né, a casa transitória de Fabiano, e quando ele chega lá, ele se espanta, né, primeiro porque o local era muito simples, né, ele achava que podia ser um local assim mais, né, pomposo, e não era um local muito simples. E ficava numa região, mas muito, muito, muito densa. Muito densa. E ele começa a ficar, né, pensando, meu Deus, aqui é um lugar tanto sofrimento. Ele já percebeu pela vibração do ambiente que era um local de muita dor. E quando ele entra na casa transitória de Fabiano, ele conhece Zenóbia, que é responsável pela instituição. E ele conversando, ela fala para ele sobre os abismos. E ele fica pensando nesses abismos, que até então ele nunca tinha ouvido falar disso. Aí ele disse, os abismos, e tem abismo aqui também, que ela diz que é um local de muito sofrimento.
E aí, quando ele começa a missão, digamos assim, o trabalho na instituição, ele conhece de perto que local é esse, que os espíritos da casa transitória se referiam como os abismos. Eram regiões mais baixas, que lembravam mesmo os abismos aqui na Terra, e lá tinham espíritos que estavam em um nível de sofrimento que ele nunca viu na vida. E olhe que André Luiz passou muito tempo nos umbrais. Ele deve ter visto muita coisa por lá. E ele disse que nunca viu um local daquele. E aí, quando os espíritos acendem tipo umas luzes que clareiam o ambiente, e que ele começa a presenciar realmente como aquelas criaturas viviam, que ele começa a ver com os próprios olhos o que eram os abismos, gente, ele fica muito, mas muito impressionado com tudo que ele enxerga ali. Mas o que foi que me chamou a atenção? É que durante o momento em que o padre Hipólito ele começa a ler um texto de Lucas, ele pega um texto bíblico e começa a ler para aquelas pessoas que estavam ali, porque nós sabemos que o socorro de Deus chega em todos os lugares. Pode ser o lugar de maior sofrimento que a gente imagine assim, ali só tem gente perversa que Deus acho que nem lembra que esse povo existe. Pois ele lembra e ele ama. E ele cuida. Com certeza, cuida daqueles seus filhos. E aí, ele começa a ler aqueles textos de Lucas, e André Luiz, o que chama a atenção de André Luiz é que muitas pessoas começam a gemer, outras começam a blasfemar, falar palavrões, existiam espíritos muito perversos ali, existiam outros que já estavam num nível de sofrimento tão grande que estavam mais para um estado de demência do que realmente um estado de perversidade. E aí eles começam a falar, e no meio tem uma senhora que diz assim, eles são chamados, pela maioria eles eram chamados de anjos, né? O que são esses seres de luz? E no meio começa uma senhora a gritar. E ela diz assim, espíritos de luz. Aquilo já chamou a atenção de André Luiz, pelo termo que ela usou. Espíritos de luz. E aí ela começa a falar e ele percebe que, pelos termos dela, ela conhecia o espiritismo. E ele dirige o olhar para ela e ela diz, me socorram, me tirem daqui. E ele fica impressionado com a rogativa dela, ela diz, na terra eu conheci Bezerra de Menezes. Ela trabalhou na mesma instituição que Bezerra de Menezes havia trabalhado. E aí ela diz, mas a oratória é totalmente diferente da prática. Ela tinha uma religião, mas ela não tinha religiosidade. Ou seja, ela tinha um credo, mas ela não praticava o que aprendia. E quando ela desencarnou, e foi para esse local de sofrimento, e que nós sabemos que nós somos atraídos, quando nós desencarnamos, nós somos atraídos para o local que vibra na mesma sintonia que nós. Muita gente imagina, né, que são os espíritos que ficam com a tabelinha na mão. Você, Daniela Castilhos. Daniela Castilhos vai para o purgatório. Né? Ah, quem? Michele. Michele vai para o céu. Seu Birajara vai para o céu também. Renata vai para o purgatório junto com Daniela. E, na verdade, isso não acontece. Na verdade, nós somos atraídos para um local que se afina com as nossas energias. Ou seja, não existe engano. Não tem como existir engano. Ai, nossa, eu era uma pessoa tão boa. Quando eu desencarnei, que abri os olhos, estava no umbral. E agora, Jesus? Não existe engano. Ela foi para aquele local porque ela realmente vibrava na sintonia daquele ambiente.
E tem um momento em que André Luiz ele chega e diz assim, peraí, mas essas pessoas estão clamando por socorro, elas estão pedindo ajuda. E por que essa ajuda não chega? E uma coisa que chama bastante atenção é porque Zenóbia percebe o pensamento de André Luiz, ele meio que questionando, poxa, por que não socorre essas pessoas? E aí ele é alertado para que prestasse mais atenção nos pensamentos e depois conversam com ele. E a própria Zenóbia explica a André Luiz que aquelas criaturas elas querem se livrar dos sofrimentos. Elas não querem sua reforma moral. Porque existe uma diferença entre querer que a dor cesse e querer ser melhor, moralmente, espiritualmente falando, para que não sejamos mais merecedores daquela dor. Então, na verdade, aquela mulher ela tinha uma forma de se expressar, de falar bonita, bem coerente, mas ela não estava realmente sentindo aquilo que ela falava, aquilo que ela pregava. Ela, na verdade, queria se livrar do sofrimento, mas sem a sua reforma moral. E é interessante porque Patrícia, ela também questiona, né? Em um dos livros, ela questiona Fred. Por que cada criatura ela vive na colônia São Sebastião? E aí ela pergunta, né? Por que as pessoas não podem assim serem socorridas quando elas clamam por socorro, tudo? E eles dizem, Patrícia, muitas vezes a pessoa quer só se livrar da dor. Mas ela não quer resolver a causa daquela dor. Quantos e quantos processos obsessivos, a origem daquele processo, a criatura não quer sanar. E por que eu estou falando sobre isso? Porque Santo Agostinho ele fala aqui também sobre a questão da obsessão. O que dizer às pessoas que estão passando por grandes males e por processos obsessivos muito dolorosos? O que dizer para essas pessoas? Ou seja, tem um livro, se não me falha a memória, é de Humberto de Campos. Então, ele diz que os processos obsessivos, onde a origem desses processos são questões da promiscuidade, eles são muito difíceis de serem tratados. André Luiz ele também fala sobre esse tema naquele livro O Sexo e Destino. Ele também fala a respeito disso. Mas por quê? Porque a criatura que está envolvida no processo obsessivo, ela não quer a mudança. Porque ela também se alimenta daquela promiscuidade. André Luiz, no livro Sexo e Destino, ele até, quando ele chega na colônia, se não me falha a memória, Almas Irmãs, lembrei. É o nome de uma colônia que recebe pessoas que estão passando por processos muito dolorosos, né? Pessoas que passaram por, digamos assim, aqui na Terra foram verdadeiros psicopatas, tudo relacionado a essa questão sexual. E é muito interessante porque eles deixam claro que a maioria deles saem da colônia com uma proposta de crescimento moral aqui na Terra, ou seja, eu vou reencarnar e eu quero lutar, né, contra isso, eu quero me melhorar, eu quero ser uma pessoa, sabe, mais equilibrada nessa questão. E quando eles voltam, ou seja, quando eles desencarnam, muitos deles voltam na mesma condição. Porque, na verdade, eles não estão interessados digamos assim, na sua reforma moral. Eles estão interessados em se verem livres daqueles processos obsessivos. E não é só a questão da promiscuidade. Quem trabalha nas casas espíritas, nós observamos que muitas vezes, teve um caso mesmo que eu acompanhei de perto, teve uma senhora que foi fazer um tratamento desobsessivo
E aí ela fez todo o tratamento, ficou bem, foi embora. Passou-se, acho que uns 6 meses, ela volta. Estou obsediada de novo. Olha, eu tenho pesadelos, eu vejo vultos, não sei o quê, e a gente começou novamente um tratamento. Ela ficou ótima, foi embora. Aí passou coisa de uns 3 meses, ela voltou. Já estava no 6º tratamento. E ela não conseguia êxito. Aí, quando chegou no 6º tratamento, ela chegou para mim e disse assim, Daniela, eu tinha acabado de fazer uma palestra, ela disse, eu preciso conversar com você. Eu disse, pois não, minha flor. Ela disse, olha, estou de novo aqui. Voltou tudo. Alguma coisa está... Olha, me desculpe, mas alguma coisa está errada. Porque vocês não estão conseguindo afastar esse espírito. Verdade. Aí eu parei, eu disse, minha flor, vamos fazer o seguinte. Vamos agora resolver a origem do seu processo obsessivo. Aí ela disse assim, mas qual é a origem? Tem que conversar com o espírito, ele tem que se convencer que ele não tem que ficar atrás de mim. Eu disse, alguma coisa em você o atrai. Alguma ligação existe entre você e ele, e essa ligação precisa ser rompida. E aí nós fomos conversando. Eu saí do Ceará, nesse dia eu saí, era quase 1h da tarde. A reunião tinha acabado de 9 da manhã. E eu fui conversando com ela, fazendo perguntas, como era a convivência dela com as pessoas, né? Se ela fazia algum tipo de trabalho assistencial, tudo. E aí, durante o diálogo, foi se percebendo que era uma pessoa realmente bastante difícil. Ela era muito dura com relação às outras pessoas. As pessoas não podiam errar, porque ela não aceitava erros. Eu gosto de tudo certo, porque eu sou uma mulher muito certa. E aí foi se montando um quebra-cabeça. E aí eu disse a ela, eu disse, a partir de hoje, o espírito é assunto lá da sala mediúnica. Agora, quem vai ser acompanhada é a senhora. Mas não tem nada de errado comigo, não. Eu disse, não, pelo amor de Deus, não estou dizendo que tem nada de errado. Mas vamos descobrir o que é que está fazendo essa conexão. E aí eu comecei a estimular ela, por várias vezes nós nos vimos, e aí eu comecei a estimular ela a fazer trabalhos assistenciais, a ser mais maleável com as pessoas. Nós estamos num mundo de provas e expiações. Então, tudo que a gente mais vai encontrar aqui são falhas. Porque somos espíritos que ainda não aprendemos a agirmos de forma, digamos assim, uma conduta correta o tempo todo. Não aprendemos isso. Na maioria das vezes, a gente dá umas derrapadas. Então, eu comecei a conversar bastante sobre isso com ela, comecei a estimular ela a fazer trabalhos assistenciais, estimulei ela a procurar realmente um terapeuta para tratar essa questão dessa dureza dela em relação às pessoas. E ela realmente estava com vontade dessa mudança, sabe? Ela estava interessada nessa mudança. E aí ela começou a fazer esse caminho. Tirou a culpa do espírito e foi resolver a questão dela. E, gente, acabou aquela sequência de processos obsessivos que ela estava. E o que nos chamava a atenção é porque na sala mediúnica nós observávamos que um saía e outro vinha ocupar o lugar. Não era o mesmo espírito que ficava ao lado dela o tempo todo. Às vezes, aquele que estava com ela até cedia as palavras que eram ditas e cansava e não queria mais viver aquele sofrimento, porque para o obsessor também é um sofrimento. Aí um outro vinha e ocupava o lugar daquele que não queria mais persegui-la. Né? Então, esse caminho, quando a gente começa a olhar essas questões, a gente vai entendendo o que Santo Agostinho ele nos propõe
essa reflexão do mal e o remédio. Porque se olharmos direitinho, qual é o remédio para as nossas dores, para os nossos sofrimentos? Um remédio fundamental que a gente precisa ter na vida, do mesmo jeito que a dor é um remédio amargo, tem um remédio mais doce, chamado a fé. A fé, e quando eu falo fé, é a fé raciocinada, não é aquela fé imposta. Não é aquela coisa que a gente acredita porque todo mundo disse que existe. Mas na primeira dificuldade da vida, a gente já não tem mais certeza. A gente já não sabe mais se Deus realmente é amor, ou se Deus realmente castiga, se Deus é perverso, se Deus é vingativo, a gente já não sabe mais. Então, quando a fé, ela tem suas bases bem seguras. Quando a fé, ela é raciocinada, ela nos traz uma fortaleza de espíritos. Ou seja, as pessoas que têm fé, elas também sofrem. Elas sofrem como qualquer criatura que vive no mundo de prova e expiação. Mas elas têm uma forma diferente de encarar a dor. Elas têm uma forma diferente de sofrer. Existe o sofrimento que vem acompanhado do desespero, e existe o sofrimento que vem acompanhado da resignação. A resignação não é aquela... Muita gente, quando fala em resignação, às vezes nem gosta, né? É uma palavra que tem muita gente que nem gosta muito de falar a respeito, porque imagina que resignado é aquela criatura que senta no sofá e diz assim: ai, meu Deus, eu pequei muito no passado. Olha, eu devo ter matado, eu devo ter, sei lá, abortado, eu devo ter prejudicado muita gente, é por isso que minha vida é tão difícil desse jeito. Aí se senta no sofá e diz: mas é assim mesmo, eu vou ter que aguentar isso até morrer. E a resignação não é essa aceitação de senta no sofá e fica. A resignação, ela é uma compreensão. Eu não vou nem botar esse termo aceitação. É uma compreensão da situação que você está vivendo. Mas a resignação, ela também nos convida a termos atitude. Ou seja, eu quero trocar a dor pelo trabalho. Se eu abortei no passado, eu não vou ficar o resto da minha vida me lamentando: Jesus, eu abortei. Se eu tomei a consciência de que aquilo não foi correto, nem comigo, nem com o meu semelhante, então vamos em busca de fazer o caminho contrário. Vamos procurar um local que cuide de crianças, que cuide... Gente, tem tanto local que acompanha crianças abandonadas. Vamos fazer alguma coisa para tirar aquelas crianças de uma situação de risco, por exemplo. Ah, mas se eu lesei muitas famílias, prejudiquei muita gente, então vamos fazer o caminho inverso. Como é que a gente pode ajudar famílias? Tem um trabalho muito bonito que é realizado com essas pessoas que estão, né, chegando no nosso país, e acredito que alguns de vocês já viram, que muitos ficam nas ruas com cartaz, né, venezuelanos, pessoas que vêm fugidas, literalmente, quando chegam aqui acabam se tornando moradores de rua. E tem vários trabalhos belíssimos que são realizados para que essas pessoas tenham um mínimo de assistência. Tem muito trabalho bonito que é realizado em favor das famílias. Trabalho de acolhimento de famílias que estão em situação de risco, morando nas ruas. Tem muitas instituições que socorrem essas pessoas. Então, a resignação não é você sentar no sofá e dizer assim: meu Deus, lesei muita família, fui muito desonesta, prejudiquei muita gente,
Agora é esperar. Quando morrer, já sabe, é umbral. Agora eu vou rezar bem muito para ver se Deus tem misericórdia da minha alma. Quando, na verdade, a gente tem que desenvolver a capacidade de fazer o caminho inverso. E a fé raciocinada, ela faz com que a gente vá chegando a essas conclusões. Aquela criatura difícil na nossa família, a gente desiste, o termo é esse, viu, gente? A gente desiste de odiá-la e procura entendê-la. Esse é o caminho inverso. O porquê? Que laços nos uniu? E por que isso acontece? Eu vou contar uma coisa a vocês que eu acho que eu nunca comentei isso em palestra nenhuma. Eu tenho uma irmã que desde a infância, entre eu e ela, tinha uma coisa diferente, sabe? Um ranço, alguma coisa diferente. Quando eu me tornei espírita, eu tinha 6 anos de idade quando eu comecei a frequentar centro espírita. Acho que eu nunca contei isso em palestra nenhuma. E aos 14 anos eu comecei a trabalhar no centro. E aí eu fui aprendendo toda essa questão da reencarnação, tudo. E nós, na nossa adolescência, nós tínhamos muitos conflitos. Muitos. Era notório que nós não tínhamos uma boa relação. E aí, estudando a doutrina, eu comecei a me questionar. Eu disse, tem alguma coisa aí secreta entre eu e a minha irmã, que eu não estou lembrada nem ela, mas tem alguma coisa aí. E aí eu comecei a buscar esse caminho inverso. Foi fácil? Foi não, viu, gente? Foi não. Tivemos vários choques nessa busca do caminho inverso. E aí teve um certo dia que ela chegou nervosa e começou a falar, sabe, comigo, assim, 1 quilo de coisas. Aí eu parei, olhei para a cara dela. Sabe aquele dia que você diz assim, agora, a partir desse dia, é o dia D. A partir de hoje não cabe mais essa postura. Aí eu parei, olhei para ela. A gente sempre discutia quando ela chegava assim. Aí eu parei, olhei para ela e disse assim, eu não vou brigar com você. Mas o que você está falando está me irritando. Mas eu não vou brigar com você. E sabe por que eu não vou mais brigar com você? Porque eu decidi que eu vou descobrir o que é o amor. Eu vou aprender a amar você. Ela ficou parada. Eu acho que ela olhou assim e disse, pronto, Daniela surtou de vez. E eu disse, eu vou aprender a amar você. Desistir de brigar com você. Aí me levantei, isso eu estava na casa dela, eu me levantei e saí, ela tinha casado. Ela ficou, não fuja não, venha cá. Eu digo, vou não. Aí fui saindo, ela ficou no portão chorando, olhando eu indo embora. Quando foi no dia seguinte, eu disse, eu quero ver se ela está mais calma, né? Aí mandei uma mensagem, eu nem liguei, né? Mandei uma mensagem. Aí ela foi e respondeu, eu disse, está tudo bem com você? Ela foi e respondeu. Aí, isso foi no domingo. Quando foi na quarta-feira, eu voltei na casa dela. Eu disse a ela, de hoje em diante, essas brigas que nós tínhamos não vão mais acontecer. E aí ela ficou parada, eu disse, você mudou, eu mudei. E ela parada, eu disse, não tem mais sentido a gente continuar com isso. Aí fui embora para casa, conversei bastante com ela, dei um abraço nela, fui embora para casa. E aquele sentimento que existia entre a gente foi se apagando. Hoje eu digo a ela até chora quando escuta isso, porque eu digo a ela, você, nessa reencarnação, você foi minha grande conquista. Ela chora quando escuta isso, até eu me emociono. Porque a doutrina me propiciou isso. A minha irmã foi a minha grande conquista nessa vida. Porque você nascer com alguém que era notório a animosidade que existia de ambas as partes e a gente conseguir vencer isso. Hoje, nós nos falamos todos os dias. Se der uma dor de barriga nela, se der uma dor de barriga em mim, uma conta para a outra que deu dor de barriga.
Mas é fácil? Não. Mas por tudo que a gente já tinha, por tudo que eu já tinha lido, por tudo que eu já tinha entendido, eu disse, tem alguma coisa aí, nessas entrelinhas. Então, nesse processo, muitas vezes nós temos que fazer o caminho inverso, para que a gente vá se livrando dessas dores. Dani, Oi, Michele. faltam 5 minutos, só lembrando. Certo. Né? Então, fazemos esse caminho. E vale salientar que nós escolhemos as nossas provas aqui na Terra. Quando nós nos propomos a virmos ao lado de alguém, é porque, no fundo, naquele momento, nós nos sentíamos fortes o suficiente para aquela missão, para aquele trabalho que precisava ser desempenhado. Então, tudo isso que nós vamos chamando do mal, né? Na verdade, na nossa vida, acaba se tornando um caminho para a nossa redenção. Mas o remédio, aí é que está. Cabe a nós a decisão de tomá-lo. É muito engraçado que, às vezes, eu converso muito com a mocidade, nas aulas da mocidade, eu gosto muito de conversar com eles, que nós temos aquela coisa do orgulho, né, gente? Ah, não, eu não vou, esse primeiro passo eu não dou. Ele que venha me pedir desculpa. Ela que vem atrás. Porque ainda estamos escravizados por isso. E isso vai fazendo com que a gente perca na vida, gente, belas oportunidades. A fé é aquele combustível que nos dá segurança. Quando eu tomei essa atitude, como eu digo a ela, em conquistá-la, é porque eu realmente acreditava, eu realmente estava convicta que o caminho tinha que ser aquele. Se não fosse nessa vida, ia ser na outra. Mas eu tinha que fazer aquele caminho. Por aquela ponte eu ia ter que passar. Então, quando a fé ela nos dá essa sustentação, se existia rachas, problemas no passado, eles iriam, em algum momento eles teriam que ser resolvidos. Eu disse, então que seja agora. Que seja agora. Semana passada eu estava conversando a respeito disso com ela, e aí eu disse a ela, falando sobre ela ficou assim, ela disse, meu Deus, Daniela, disse, Jane, quando a gente começa a conhecer o Evangelho, ele é libertador, viu, gente? É libertador, essas amarras que nós temos, a gente começa a ter uma outra visão da vida. As pessoas de fé, elas têm uma outra forma de encarar a dor, o sofrimento, não como algo que realmente lhe castiga, mas como algo que lhe ensina. E para finalizar, que eu já vi, falta um minutinho, falta quanto, Michele? Vai me dizendo que eu estou sem ver aqui nenhum relógio. Faltam 2. 2 minutos. E para finalizar, é importante nós falarmos, né, a respeito desse mundo de provas e expiações que nós todos estamos, né, nesses momentos de dor, de sofrimento, que nós façamos o nosso melhor. Muita gente fala dos mundos regenerados, que a Terra está passando por essa transição, mas vale salientar que para que nós venhamos a acompanharmos a Terra nessa transição, é necessário que façamos por merecer. De todos os globos que passaram por essa experiência que nós estamos vivenciando agora na Terra, existiram os exilados. Existiram aqueles que não se permitiram a mudança. Então, que sejamos merecedores da terra prometida. Agora eu vou para usar um termo bíblico, que sejamos merecedores da terra prometida. Que façamos por onde? Porque só permaneceremos em um mundo regenerado se nós vibrarmos na mesma sintonia que esse planeta. Gente, muito obrigada. Acho que a hora já está, né? Já está no limite, os 15 minutos.
para que possamos ir para Eu nossos... agradeço imensamente. Nós que agradecemos. Nossa, foi excelente, assim, sua abordagem. Tem uns comentários aqui, umas perguntas. Vou ler aqui para a gente passar para esse momento de perguntas e respostas ou comentários. Primeiro, Hildo iniciou aqui falando: enquanto não aprendermos a lição devida, nem pelo amor, nem pela dor, iremos manter o sofrimento em nós mesmos, né? Enquanto não aprendermos a lição devida, nem pelo amor, nem pela dor, iremos manter o sofrimento em nós mesmos. Verdade. Cleide também comentou, Exatamente. deu boa noite e disse que beleza de explanação. Concordo com ela. Também teve outro comentário aqui. Uma pergunta aqui. Tá ouvindo, Daniela? Deu uma travada aqui para mim. Sua imagem. Tá ouvindo? Pronto. Tô ouvindo. Hildo perguntou: como entender o sofrimento que sentimos ao ver o sofrimento do próximo? É interessante que eu vou dizer uma coisa a vocês. Quando nós começamos a sofrermos pelo sofrimento do outro, isso é um sinal de sensibilidade. Mas, como tudo, pede de nós equilíbrio. Existe uma diferença, é Hildo, né, o nome? Sim, Hildo. Existe uma diferença, Hildo, da piedade, ou seja, aquele sentimento bonito que nós vamos descobrindo pela nossa evolução, a gente ainda está descortinando a piedade, né, na nossa vida. Mas é maravilhoso nós nos apiedarmos das pessoas, nós observarmos o sofrimento da criatura e não sentirmos simplesmente aquela indiferença, estou nem aí. Então, isso é muito bonito. A piedade é algo belíssimo, é algo engrandecedor e é sinal de que o espírito está caminhando na estrada realmente que tem que seguir. Mas existe uma diferença entre a piedade e existe uma diferença entre queremos carregar, digamos assim, a cruz do outro. O que é esse carregar a cruz do outro? Ai, meu Deus, Daniela está me dizendo que a gente tem que deixar o povo sofrendo? Não, não é isso não. De jeito nenhum. Mas nós precisamos compreender que, do mesmo jeito que as experiências que nós vivemos na Terra e fora dela fez de nós pessoas piedosas, essas criaturas também precisam fazer esse mesmo caminho, para que esse valor, esse sentimento bonito também seja desenvolvido nelas. Muitas vezes nós observamos pessoas que tentam, digamos assim, carregar a dor do outro, e dessa forma acaba impedindo o crescimento do outro. Eu vou dar um exemplo assim bem claro. Por exemplo, na nossa família, ali, com os nossos filhos, chega um momento em que nós, pais, precisamos estimular os nossos filhos a caminharem por suas próprias pernas. É doloroso, porque quem é pai sabe, se dependesse da gente, parece que dá vontade de carregar filho no braço, marmanjo, barbado, e a gente carregando no colo. Mas não é, digamos assim, não é possível o crescimento deles se nós não deixarmos eles caminharem. Vamos ficar ali, cuidando, mas esses passos têm que partir deles. Então, quando nós nos apiedamos do sofrimento do outro, nós temos que nos colocar na posição do cuidador e não do doente. Mesmo porque, se ocuparmos a posição do doente, a gente acaba nem cuidando da gente nem do outro. Tem uma passagem, eu vou falar bem rapidinho. Tem mais pergunta, Michele? Ou dá para eu contar uma historinha bem curtinha de Chico Xavier? Acredito que dá, só tem comentários agora. Pronto. Então, eu vou contar uma historinha de Chico Xavier para a gente entender como funciona isso. Certa vez, Chico Xavier tinha uma mãe que sempre ia visitá-lo.
E ela chorava muito na fila, gente. Quando ela chegava perto de Chico, ela dizia: Chico, meu filho é um problema. Olha, esse menino me perturba. Tudo que não deve, esse menino quer fazer. Ele só gosta... Gente, é esse mesmo termo que ela usava. Ah, seu Chico, ele só gosta do que não presta. Quando foi um dia, ela chegou na fila, ela estava transtornada. A feição dela estava muito, mas estava muito arrasada. E chegou a chamar a atenção de Chico. Ela trazia olheiras enormes, assim, característico de alguém que chorava muito, que ficava horas sem conseguir dormir, um abatimento, até uma magreza. E quando ela chega perto de Chico, ela já vinha chorando muito na fila, ela abraça ele e diz: Chico, meu filho foi preso. E aí Chico Xavier, na hora, ele percebe uma mensagem de Emmanuel orientando ela, né? Aí ela começa a falar, né? Ela diz: todo o amor, tudo que eu investi nele, e agora, Chico, ele está preso. Meu Deus, não era isso que eu queria para ele, tudo. Aí Emmanuel vai dizer a Chico que o amor dela não deve ser, digamos assim, deixado como ela achava que tinha sido deixado de lado, porque agora o filho, né, já estava um caso perdido na cabeça dela. E Emmanuel alerta ela, né, com uma frase, dizendo a ela: nunca abandone seu filho, mas também nunca se esqueça de que existem muitos filhos que precisam do colo de uma mãe. Aí ela saiu da fila, até meio indignada, porque ela esperava talvez uma outra resposta. Passou-se muito tempo, ela não voltou mais. Aí Chico Xavier ficou até pensando, né? Nossa, aquela mãe nunca mais apareceu. E chegou a pensar que ela podia ter ficado chateada. E depois de um bom tempo, Chico a vê novamente na fila, cerca de uns 2 anos depois, e ela estava bem, ela estava com uma aparência muito boa. Aí, quando ela chegou perto, a primeira coisa que Chico perguntou: seu filho já foi solto? Ela disse: não, seu Chico, continua preso. Aí ele diz: a senhora está tão bem? Ela disse: estou. Ela disse: eu confesso que no momento em que eu ouvi aquela fala de Emmanuel, né, que Chico passou para ela disse: eu não gostei. Mas quando eu cheguei em casa, eu fui meditar. Seu Chico, toda semana eu vou visitar meu filho, eu não vou abandoná-lo nunca. Mas hoje, eu sou enfermeira e eu me dediquei também a fazer trabalhos assistenciais com crianças abandonadas. Então, ela dava, digamos assim, um atendimento por semana a essas crianças. Ela diz: e lá eu também descobri grandes amores na vida. Então, quando a gente fala dessa questão da piedade, a gente precisa compreender. E sabe por que eu falo isso? Porque muitas pessoas me procuram, viu, Hildo? E dizem assim: eu não aguento mais, eu estou adoecendo. Porque tem uma pessoa na minha família que não quer mudar, não quer ajuda, não quer nada, eu faço de tudo e a pessoa não melhora, e eu estou adoecendo, eu estou morrendo. E eu acho que nesse momento a gente se apega a essa questão de Chico e a gente começa a pensar que tem muito campo de trabalho. Nos coloquemos sempre na posição daquele que ampara, mas a gente não pode esquecer que tem muito, mas tem muito lugar para trabalhar. E quando a gente é convidado a esse sentimento muito bonito, quando acorda dentro de nós, ele precisa ser estimulado. Sabe? Então, quando a gente desperta a piedade pelo nosso semelhante, quando a gente começa a se sensibilizar com a dor do semelhante, esse sentimento tem que ser cada vez mais aguçado, aguçado, aguçado. E se aquele irmão, que muitas vezes é o alvo do nosso sofrimento, ainda não desenvolveu a gratidão, ainda não consegue perceber que suas atitudes não estão corretas, a gente não deve abandoná-lo jamais. Mas que essa chama viva, que é a piedade que está crescendo dentro de nós, ela também seja explorada em outras, né, através de outras pessoas. Maravilhoso, belíssimo essa passagem, né? Essa historinha que é real, né? E que nos ajuda a compreender melhor. Muito bacana, ótimo exemplo. Vamos ver onde é que eu parei. Aqui.
Vinícius também, ele falou que assim seja, foi em algum momento que você estava falando, né? Belíssima explanação, Renata falou. Excelente explanação, Arthur comentando. Hildo também, novamente, belíssimos exemplos. Muito esclarecedora a palestra, que renova nossas forças. Muito obrigada. E chegou mais um comentário, quentinho aqui, saído do forno, nosso irmão Vinícius. Ele diz: o Evangelho nos fala que há sofrimentos que são voluntários, que nós não precisaríamos passar, mas que procuramos. Eu pergunto: qual a mensagem para nós espíritas que insistimos no caminho da dor e deixamos de lado o caminho do amor? Com você. Eita, não Ouviu? ouvi, travou. Deu uma parada e eu não ouvi a Não, eu tua fala. repito. Eu também. Oi. Eu repito. Vinícius falou assim: o Evangelho nos fala que há sofrimentos que são voluntários, né? Nós não precisaríamos passar, mas que procuramos. E aí ele pergunta: qual mensagem para nós espíritas que insistimos no caminho da dor e deixamos de lado o caminho do amor? Nossa, esse é um caminho que deixa ainda muito claro, né, o nosso engatinhar, digamos assim, nesse caminho da nossa evolução espiritual. Quanto mais o espírito é rebelde, Vinícius, menos, digamos assim, menos compreensão ele tem do amor. Então, muitas vezes, aquele caminho do amor para ele não é interessante. Aquele caminho que despertaria sua solidariedade, que despertaria sua piedade, a compaixão, não chama a atenção dele. E ele acaba optando por caminhos que irão lhe levar à dor e ao sofrimento. Então, qual a mensagem que eu deixaria para nós espíritas? Que nós... Nossa, eu vou deixar assim, eu vou usar um termo bem claro. Nós espíritas precisamos sairmos mais da teoria e partirmos para a prática. Porque não é a palavra que vai nos trazer a libertação. Na verdade, são as nossas atitudes. Daniela pode ter o conhecimento, sabe, do universo, mas se Daniela não coloca em prática o que ela estuda, o que ela aprende, essa salvação não vai chegar. Entendeu? Tem aquela frase, né, da fé sem obras. De que vale a fé se ela não vem acompanhada das obras? O próprio Evangelho fala sobre isso. No Evangelho, isso é uma passagem, né, que tem uma obra, um texto até de Paulo de Tarso também, onde ele fala sobre isso. A fé sem obras é cega, está em Lucas. Então, eu acho que o melhor caminho para nós exercitarmos realmente esse caminho é através das ações. Sejamos mais solidários. Vamos exercitar a nossa solidariedade. Nós espíritas, eu acho que é o convite que nós recebemos nesse momento, exercitarmos a nossa solidariedade. O aprendizado, as palavras são belíssimas, gente, são nortes. Mas só o conhecimento não é sinal de salvação de ninguém. O conhecimento e a prática, aí sim. Isso sim é libertador. Falarmos da fé é maravilhoso, mas sentirmos a fé é melhor. Maravilha. E até me lembrei do que você comentou no início, né? A questão da religião e a religiosidade, né? Não basta só a religião, né? Temos que tornar aquilo, internalizar aquilo, né? Transformar em religiosidade em nós, né? Muito bacana. E o último comentário que chegou foi de Arthur. Os sofrimentos são voluntários e, dependendo das circunstâncias, são causados por nós mesmos, mas porque nós não o reconhecemos. É verdade, né? A gente erra, muitas vezes sem saber que está errando, né? Mas acaba acarretando consequências. Porque nós não reconhecemos, porque a nossa moralidade ela está diretamente ligada à nossa evolução espiritual. É interessante que, por exemplo,
muitas pessoas, nesse mundo de provas e expiações, nós vivemos muitas vezes essa questão dos valores invertidos. Por exemplo, se uma pessoa é desonesta com alguém, o que na maioria das vezes nós falamos? É uma frase clássica. Nossa, mas fulano, olha, fulano é muito besta. Foi enrolado. Eita, caba besta. Olha, é um negócio sério aquela criatura. E isso denota, essa frase, ela denota que nós ainda somos espíritos pouco evoluídos. Porque a criatura que realmente merecia, digamos assim, um olhar, digamos assim, não muito, como é que eu posso dizer assim, não muito gentil, não seria a criatura que foi enrolada, gente. É quem enrolou. Não é? E eu vou colocar um olhar não muito gentil, não é querendo dizer que a gente tem que sair criticando ninguém, não é isso não. Mas nós taxamos a pessoa que foi enganada de otário, de burro. Isso é verdade, infelizmente é verdade. Mas a gente não para observar que aquela criatura foi a vítima. E em locais, digamos assim, onde o bem ele já está começando a chegar e encontrando morada, as pessoas com certeza diriam: nossa, você viu que fulano está passando? Que coisa tão feia, né, que o outro fez com ele. Você viu, foi desonesto, prejudicou a pessoa. Olha só. Aí o diálogo já muda de lado. A gente já deixa de crucificar, digamos assim, o pobre coitado que foi enganado, e a gente começa a ter um olhar de mais compaixão, digamos assim, com aquele que foi o enganador. Né? Mas isso aí é um sinal, é um vestígio ainda da nossa pouca evolução. Ainda estamos escravos daquela ideia de que, nossa, aquela criatura que lesou o outro, menino fulano, rapaz, o caba é muito maceteado. O bicho é esperto, fez fulano de besta, vendeu picolé para um esquimó. E nós olhamos isso como se fosse uma atitude correta, bonita, coisa a ser apreciada. Então, esses sofrimentos que vão acontecendo na nossa vida, Vinícius, muitas vezes a gente nem percebe. Sabe por quê? Porque a nossa moralidade não é suficiente para nós olharmos aquilo como algo que não é correto. Agora, no período de carnaval, eu fiz um seminário falando sobre a questão da saúde. E é interessante como os nossos pensamentos eles vão refletindo no nosso corpo. E quantas pessoas estão com o corpo adoecido pela sua forma de agir. Mas ela não consegue entender que o que ela faz é errado. Para no médico toda semana é socorrida, mas ainda acha que está certo. Porque tem o direito de se divertir. Uma outra vez eu fui levar minha filha, ela estava com um febrão, dia de domingo, aí eu saí correndo e levei ela para emergência. Quando eu cheguei lá, tinha um senhor que entrou, gente, quase morto. E aí o pessoal, as enfermeiras, o pessoal... Eu notei um certo desinteresse, um certo descaso quando ele chegou. Eu disse, meu Deus, que horror. Aí eu cheguei perto, eu disse, minha filha, é impressão minha, as pessoas estão meio assim, né, desinteressadas desse senhor. Eu disse, olha, isso não está correto. Aí a moça parou, era até uma enfermeira, ela estava em pé esperando a maca passar. O homem quase morto, agonizando. Ela disse, minha filha, toda semana esse homem está aqui. A pressão dele é lá em cima. E todo fim de semana ele bebe. Então, dia de domingo, quem está no plantão já fica perguntando, seu fulano já chegou? Mas ele não consegue entender as escolhas, né, o que ele Daniela? faz. Exatamente. Ele não consegue entender que o que ele está fazendo é errado. Ele acha que é um direito que ele tem de se divertir. Ele acha que é um direito que ele tem de curtir naquele momento. Né? E muitas vezes somos assim na vida. Nós não conseguimos compreender que o que estamos fazendo não está sendo correto. Nem com a gente, nem com os outros. Ainda não consegue pontuar que aquela nossa atitude não está correta. A nossa moralidade é proporcional à nossa evolução.
Verdade. Infelizmente, nosso tempo acabou. Até passou uns minutos, mas estava muito bom. Nós agradecemos muito, Daniela, muito, muito, sua presença, participação aqui com a gente. Poder até matar um pouquinho a saudade de você. E vamos agora encaminhar para o final. Você deseja fazer a prece final? Faço, sem problemas. Senhor Deus Todo-Poderoso, gratidão por essa oportunidade de conhecermos um pouco mais sobre a dor, de compreendermos que ela é nossa ilustre companheira nessa jornada aqui na Terra. Mestre amado, Jesus, não poderíamos deixarmos de rogar por todos aqueles que agonizam, que sofrem, sem esperança, Senhor, de solução. Rogamos por todos aqueles que também partiram e que neste momento se encontram em uma nova condição espiritual. Levai consolo aos seus corações, levai entendimento, que eles possam, Senhor, extrair tudo que puder de melhor dessa nova experiência. E aos entes queridos que ficaram cheios de saudade, rogamos também, Pai, conforto aos seus corações, conforto às suas almas. Rogamos saúde para o nosso planeta, paz e que a solidariedade, Senhor, seja nossa grande companheira nessa jornada a regeneração. Gratidão é a palavra deste momento. Gratidão por todos os socorros que nosso planeta tem recebido. Gratidão pelas oportunidades de falarmos de todos os ensinamentos benditos que tu nos deixaste. Que assim seja. Que assim seja. E com a prece da nossa irmã, mestre amado, e a certeza que estás entre nós, em nossos lares, é que damos por encerrada a reunião pública da noite de hoje em teu santo nome. Que assim seja. E agradeço mais uma vez a Daniela e a todos que participaram aqui com a gente. Gente, gratidão. Nossa, gratidão imensa a vocês. É uma alegria, ainda assim, na telinha. É uma alegria ver o rostinho de cada um de vocês.